que nós queremos é que você sinta parte disso, que você sinta a presença de Deus. Quantos querem ouvir de Deus nessa noite? Deus tem uma palavra para o seu coração, para o meu coração, para você que está conectado junto conosco. E a pergunta que eu quero fazer para você é: se você estivesse muito, mas muito sensível ao Espírito Santo, o que aconteceria na sua vida hoje? O que mudaria na sua vida hoje? Se você estivesse sim muito sensível a ponto de escutar a voz de Deus, e Deus te mandasse para algum lugar, se Deus mandasse você fazer alguma coisa, o que mudaria na sua vida hoje? Qual o grande impacto que a sociedade teria? O que mudaria na sua família, no seu trabalho? E eu quero desafiar você desde já a dizer assim: Senhor, me torna sensível. Porque quando o Senhor fala e nós encontramos pessoas que estão ouvindo a Deus, a cidade não é mais a mesma, amém? A sua família não é mais a mesma quando alguém está escutando o Senhor e agindo naquilo que o Senhor está fazendo, porque Deus é bom, porque Deus quer fazer coisas incríveis nas nossas vidas, Deus quer alterar a realidade da cidade. Às vezes nós olhamos Curitiba, às vezes olhamos a cidade que você mora, aonde quer que você esteja, nós sempre vamos encontrar maldade. Nós sempre vamos encontrar pessoas que estão sedentas por Deus, mas não sabem onde encontrar a palavra de Deus. Muitas pessoas estão procurando nesse momento Jesus, e a pergunta que elas estão fazendo é assim: Jesus, eu já fui em lugar A, lugar B, já procurei numa igreja, já procurei no meu vizinho, já procurei numa balada, eu estou te procurando, mas onde eu vou encontrar? E eu quero te dizer, para você que já é cristão, Jesus quer apresentar você para os sedentos. Quantos podem dizer: eis-me aqui, Senhor? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 8, verso 25. Eu vou caminhar no texto no meu celular, e eu queria te desafiar a isso também. Se você está na sua casa e você pode nesse momento, diante de tantos afazeres, pegar o seu celular, abrir som. E nada vai tirar sua glória, nada vai tirar sua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai tirar sua glória. O som tira, mas a glória de Deus não. Muito bem, eu vou continuar aqui com o microfone. Você abriu aí em Atos 8, 25? Atos 8, 25. Nós vamos caminhar juntos aqui com esse texto. Esse texto é muito precioso, e conta para nós algo que só quem está muito sensível a Deus pode encontrar. Eu estou usando a versão NVI. Se você tiver aí, clica ali, NVI, nova versão internacional. E a gente vai acompanhar juntos esse texto. E eu quero desafiar você a isso, a pegar o seu celular de fato, porque vão chegar notificações do seu WhatsApp, vão chegar notificações de redes sociais, do Instagram. Mas eu queria dizer isso para você: comece a olhar o texto, comece a olhar no seu celular, porque nós queremos que você se apaixone pela palavra de Deus. Vamos ler juntos? Está lá no versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Quem levantou e partiu? Quem? Felipe. No caminho ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem,
lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem na Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus pela palavra de Deus? Se você entendeu a história, Filipe estava junto com os discípulos em Jerusalém. Ele estava lá fazendo coisas, era tarde, no meio da tarde. Possivelmente ele estivesse como eu, pregando nesse momento, conversando com algumas pessoas, e de repente Filipe escuta a voz de Deus. E o Espírito Santo diz para Filipe: Filipe, pega aquela estrada que vai para Gaza. E o que ele diz além disso? Você se lembra? O que ele fala? Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E o texto já diz assim: ele se levantou e partiu. Olha como isso é incrível. Ele estava nos seus afazeres e de repente a voz do Espírito diz: pegue uma estrada deserta, vai para um lugar que não é comum agora, as pessoas não estão indo nesse momento para lá, é deserta, e vá para o sul, vai para Gaza. Ele ouviu a voz e partiu. Deus não disse o que era para ele fazer, o Espírito Santo não disse as características do equipamento que ele tinha que vestir, ele só disse: vá para aquele lugar. E o que Filipe fez? Ele levantou e partiu. Uma vez, há poucos anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu estava lá no escritório da igreja que eu estava pastoreando, e de repente toca o meu celular. Era uma mãe dizendo assim: pastor, o meu filho está aí nessa igreja e tem alguma coisa muito estranha com o meu filho. E eu falei: é mesmo? O que está acontecendo com ele? Olha, pastor, eu tenho que falar pessoalmente com você. Posso amanhã falar com você? Pode. Então marquei um horário e ela foi lá. Foi ela e o marido dela. Eles moravam perto da igreja. E ela chegou contando uma história, só que ela chegou muito diferente de como ela tinha me ligado. Ela me ligou com um ímpeto de: o que vocês estão fazendo com meu filho? Meu filho está esquisito. Mas quando ela chegou ali, ela estava diferente. Ela chegou assim: pastor, eu preciso te contar uma história, eu não estou entendendo nada. Eu falei: então comece pelo começo. Ela falou: meu filho faz academia todos os dias. Ele pega a bicicleta, ele é um adolescente, e ele pega aquela bicicletinha, deixa o celular em casa normalmente, e vai para a academia, vai no horário, volta no mesmo horário. Só que chegou um momento que deu o horário dele voltar e nada dele vir. Passou 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, eu comecei a ficar preocupada. E o menino não levou o celular. E eu falei: esse menino está aprontando. O que esse rapazinho está fazendo? E ela começou a ficar preocupada, ia olhar toda hora no portão. Sabe como que é pai e mãe, né? Fica preocupado com tudo, e está certo. Mas aí de repente chegou, anoiteceu, ela já estava preocupada, ela foi na academia, verificou se ele estava lá, o pessoal falou: ele treinou, mas faz muito tempo que ele saiu, acho que normal, horário normal. E ela falou: o que esse menino está fazendo? Meu Deus, está sem celular, não liga, o que vai fazer? Ela já começou a pensar: vou chamar a polícia, vou procurar nos desaparecidos. Aí anoiteceu, o menino chega. E ela já recebe ele: moleque, o que você está fazendo? Aqui é piá, né?
sou um paulistano há 19 anos aqui em Curitiba, mas ainda moleque e piá é a mesma coisa, né? Lá eu fico com esse drive instalado do moleque. Então ela chegou, piá, o que você está fazendo? Onde você estava? E começou o interrogatório. Mãe, calma, eu não estava aprontando, calma. Então você vai sentar no sofá, já deixa essa bicicleta aqui, você vai me contar o que está acontecendo. E aí ele já sentou e falou, mãe, você não vai acreditar, mas eu vou te falar. Eu estava lá fazendo o meu treino, coisa que eu preciso fazer mais, né? Vocês concordam, né? Oh Deus, me ajuda. Ele estava lá treinando, e de repente ele ouviu uma voz do meio do treino dele dizendo, pega a tua bike e vai para a ponte do Bairro Alto ali na BR, na linha verde. Vocês conhecem esse lugar? Vocês conhecem essa ponte? Lá perto da Leroy Merlin, quem é de Curitiba sabe, pega a linha verde, lá no final tem uma ponte. Ele estava ali na região do Bacaxeri, e aí ele pegou aquela bicicleta dele, ele escutou aquela voz, pensou, mas falou, esse negócio nunca falou comigo, mas eu estou sentindo que eu tenho que fazer isso. E sabe o que ele fez? Pegou a bike dele, começou a pedalar, e andou ali mais ou menos uns 3, 4 quilômetros até chegar lá. Ele só ouviu isso. Só que no meio do caminho aquela voz voltou a falar para ele assim, tem alguém querendo se jogar da ponte. E ele contando isso para a mãe dele. E a mãe dele só assim, tá, e aí? E aí ele começou a dizer, então mãe, eu fui lá pedalando, estava meio assim, mas quando eu cheguei, mãe, do lado da ponte, tinha um cara sentado, meio sentado com a perna assim, em cima da ponte, bem na metade, bem no meio da ponte assim, estava lá em cima olhando para baixo, para a linha verde. Quando eu vi aquilo, mãe, aquele negócio mexeu comigo. Então o que eu fiz? Eu peguei minha bicicleta, continuei pedalando e fui até ele. Aí eu cheguei do lado dele e comecei a falar com ele, e ele começou já meio se armar para querer fazer alguma coisa. E aí ele pegou e falou assim, ei, deixa eu te falar uma coisa, eu estava lá na minha academia e eu ouvi Deus falando comigo que eu tinha que ir aqui falar com você. E o cara olhou para ele, o quê? Eu estava ali e na academia e Deus mandou eu te falar com você. E aquele cara começou a dar ouvido para ele, aquele adolescente começou a falar para ele. Uma outra pessoa percebeu a situação, chamou a polícia, e de repente chegou a polícia e foi se aproximando, depois de minutos, ali uns 15 minutos conversando com aquele rapaz, um adulto. E aí ele começou a conversar, chegou a polícia, aquela coisa, vamos conversar e tal, conseguiram acalmar ele e levaram ele para um hospital. Aí a mãe dele falou, Piá, essa história, você quer, com quem que você estava? O que você estava cheirando, o que você estava fumando, o que você estava fazendo? E aí, mãe, você tem que acreditar em mim, eu não estou mentindo, filho. Tá, vamos fazer o seguinte, vai dormir, vai lá tomar banho, mas você está de castigo, vocês conversam e tal, foi. Só que uma boa mãe, o que ela ia fazer? Investigar. Boa, meu irmão. O que ela fez? Pegou o telefone, ligou na central da polícia, meu filho está contando uma história aqui, blá, 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 blá. Tem alguma ocorrência? Tem uma ocorrência de hoje, um jovenzinho com uma bicicleta. E a mãe dela falou, peraí. Não, mas ele deve ter combinado com alguém esse negócio aí. Eu acho que ele deve ter passado e visto e falou que estava fazendo esse negócio. Aí perguntar qual foi o hospital. Aí ela foi lá, explicou, aí o pessoal falou, eles foram lá para o hospital X lá. Então tá bom. Então ela ligou no hospital, deu uma entrada aí, um tal de fulano, deu entrada sim, ele estava num momento ali que queria fazer algo contra a sua própria vida e tudo mais, e aí ela começou a ficar assim, ela falou assim, filho, você pegou o contato desse jovem aí, desse homem aí? Peguei, mãe, mas não mandei nada não. Então peraí, deixa eu mandar aqui. Aí pegou, mandou uma mensagem, oi, tudo bem, não sei o quê, e daqui a pouco responde. Só que isso já no dia seguinte, na manhã que ela veio falar comigo, ela me contando que naquela manhã, quem respondeu a ela foi a irmã daquele homem, e dizendo, você é a mãe do jovenzinho lá? Ela é. Então, quero te agradecer, porque ele salvou meu irmão. E aí aquela mulher ficou constrangida, porque ela fez tudo, ela investigou, ela queria saber se o filho adolescente estava mentindo, fazendo besteira, fazendo o que for. E aí ela chegou com o marido dela no meu gabinete e falou assim, pastor, me explica o que está acontecendo. Você sabe o que eu fiz? Eu peguei uma Bíblia,
eu abri em Atos 8 e eu li esse texto para ela. Eu disse: minha irmã, sabe quando milagres acontecem na terra? Quando pessoas estão sensíveis à voz do Espírito. Quem pode dizer um aleluia aqui? E eu comecei a dizer para ela, e eu fui fazendo aquilo que o próprio Felipe foi fazendo com o eunuco. Eu contei a história do Evangelho. Em alguns minutos, aquela mãe, aquele pai estavam rendidos ao Senhor, dizendo: eu quero esse Jesus que o meu filho está seguindo. A pergunta que eu volto a fazer para você é: o que aconteceria na sua vida se você estivesse muito sensível à voz do Espírito? Às vezes nós escutamos a voz do Espírito, mas às vezes também nós ficamos na racionalidade e não fazemos aquilo que Felipe fez. O que ele fez? Ele estava sentado, ele levantou e foi. Muitas vezes Deus vai falar assim: liga para tal pessoa. Uma coisa no teu coração. Já aconteceu isso com vocês? Ou é só comigo que eu sou pastor? Já aconteceu com você? Manda uma mensagem para fulana, manda uma mensagem para aquela pessoa, e aí você fica assim: será? Manda. Aí você vai chegar lá e falar: oi fulano, tudo bem? E aí, não sei o quê. E de repente aquela pessoa: poxa, que bom que você mandou mensagem para mim, estava precisando. Ou às vezes você mandou um áudio para uma pessoa, falou assim: olha, não sei o que está acontecendo com você, mas olha, eu estou sentindo aqui de orar por você, eu estou aqui pensando em alguma coisa, estou sentindo uma dor, uma inquietação a seu respeito, o que está acontecendo? E de repente aquela pessoa fala assim: puxa, obrigado, hoje é um dia muito decisivo para mim. Sabe, na história a gente sempre tem pessoas que são muito sensíveis a Deus. Mas o objetivo do Espírito Santo é que todos nós sejamos sensíveis a Ele. Existem pessoas que têm uma misericórdia muito grande, e Felipe aqui teve uma misericórdia além da sua obediência. Por quê? Porque no caminho de Gaza, aquele caminho deserto era um caminho perigoso. Aquele rapazinho que pegou a bicicleta ao anoitecer, indo lá, ele foi para um lugar sem muitas instruções. Quando você está precisando de uma resposta, quando você está procurando algo, você precisa dar um primeiro passo. Às vezes a gente está precisando da resposta completa. Você lembra de Abraão? Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da casa dos teus parentes, você está nesse território aí, pega tudo e vai para o lugar que eu te mandei. Não tinha GPS, não tinha rota. Ele só falou: primeiro levanta, arruma tudo, fala para todo mundo que vai sair, depois eu vou te mostrar. Olha a diferença disso. Às vezes nós precisamos apenas dar um passo de fé. Um passo. Quando a gente escuta aqui essa história de Felipe indo naquela região, o Espírito Santo só falou: vai, e ele foi. Essa é a parte de quando nós estamos sensíveis ao Espírito. Essa é uma boa anotação para você. O que acontece quando você está sensível ao Espírito? Se você sair desse lugar hoje, ouvindo essa mensagem, falando: Deus, essa mensagem é para mim, eu quero estar sensível ao teu Espírito, eu posso te dizer, semana que vem você vai voltar e vai dar um testemunho de fé. Você vai dar um testemunho daquilo que Deus fez através da sua vida. Às vezes a inquietação do seu coração, às vezes aquilo que está te deixando mal, é porque você não está vivendo sensível ao Espírito. E muito pior, você não está dando espaço para o Espírito. Quando a gente quer viver algo extraordinário, a gente precisa se abrir. E o Evangelho é um Evangelho de esvaziamento. Mas a nossa mente está sempre lotada. Os nossos pensamentos estão sempre lotados de preocupações, de como nós vamos fazer, de como vai ser a semana, de como que eu vou fechar um negócio, de como que eu vou fazer uma venda, de como que as coisas vão acontecer. Mas o esvaziamento é aquele que é baseado naquilo que Jesus nos ensinou. Aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga. O que Jesus pôde experimentar e ver na vida de Felipe é isso. Felipe era um homem de Deus, com muitas tarefas na igreja, naquela comunidade de Atos, e de repente ele fala assim: vai lá, Felipe, pega aquele caminho. Então Felipe possivelmente teve que falar para o pessoal, preciso fazer uma coisa que Deus está mandando aqui, cuida disso, cuida daquilo, por favor me cobre nisso, faça aquilo, isso aqui. E aí ele foi.
Você precisa negar a si mesmo para seguir a Cristo. Você precisa negar a si, os seus próprios planos para viver os planos de Deus. A gente só vai colecionar testemunhos e milagres quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos para vivermos aquilo que o Espírito tem para as nossas vidas. Tem alguém que quer isso nessa noite aqui? Tem alguém que quer viver algo extraordinário de Deus? Sabe por quê? Porque Jesus não nos abandonou. Jesus está presente, assim como estava presente ali com o Filipe, Ele está presente em nós. Certa vez Jesus, ainda vivo aqui nessa terra, junto com seus discípulos, Ele já estava compartilhando que Ele iria embora. Ele estava dizendo: meus amigos, nós estamos há 3 anos juntos, mas está chegando o tempo de eu ir. Agora imagine os discípulos, a cara dos discípulos falando: ei, peraí, Jesus, eu abandonei meus negócios, eu estou deixando minha família lá, fazendo um monte de coisa lá, eu estou aqui com você, nós estamos vivendo essas coisas loucas, tem gente perseguindo a gente, você está indo embora, que maluquice é essa? E Jesus está falando: calma, eu preciso fazer isso, eu preciso ir, mas eu vou para a casa do meu Pai, e eu vou preparar morada para vocês. Quando chegar a hora, eu estarei preparado, esperando vocês, mas não se assustem, eu enviarei o Espírito Santo, o Auxiliador, o Consolador, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus prometeu isso aos discípulos, e prometeu isso a nós, e também prometeu a Filipe. Nós temos o Espírito Santo que está em nós, e a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em vós, em nós. Você que já recebeu Jesus, é selado pelo Espírito Santo. Você tem o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Você tem o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo poder, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito habitando em você, usando você como meio de testemunhos, de milagres. Sabe o que Deus quer? Deus quer que você esteja sensível para que você seja voz dEle. Deus quer que você conheça a palavra dEle, para que você profetize, para que você pregue. Deus quer que usar as suas mãos para abençoar aqueles que estão precisando, aqueles que estão carentes. Deus quer usar também os seus ouvidos, para que você escute a voz do clamor das pessoas e dê uma resposta à sociedade. As pessoas estão procurando: onde está Jesus? E a resposta é: está dentro de você. Está em você, você é um pequeno Cristo, você é a personificação de Cristo. Jesus quer usar você. Sabe, quando a gente quer uma revelação, quando a gente quer uma coisa assim, uau, é isso que eu quero. Sabe quem que normalmente a gente procura? Aquela tia do coque. Fala a verdade, é ou não é? Pessoa respeitável é aquela irmãzinha do coque. É ou não é, gente? Se tem uma pessoa de respeito, é aquela irmã do coque. Eu lembro de Rodolfo Abrantes, lá no começo, quando ele se converteu porque as irmãs iam à tarde fazer ali as rodas de oração, as irmãzinhas do coque. E numa daquelas lá, ele foi orar, eles estavam orando e falando assim: você não contou para ninguém, né? Não contou, mas você tem um câncer nesse seu abdômen aí, não tem? E ele: tem. Jesus está te curando agora. Sabe, as pessoas estão procurando onde estão os homens e as mulheres de fé, aqueles que se permitem ser usados. Onde estão as versões atualizadas das mulheres, das senhoras do coque? Eu quero ser como Filipe, eu quero ser uma dessas pessoas que são usadas com autoridade, mas que precisam fazer o quê? Se esvaziar. E a gente precisa entender, esse é um ótimo estereótipo, porque essas pessoas, como essas irmãs, você já conheceu alguma delas? A maioria delas não tem boas condições financeiras, verdade? A maioria delas não tem toda a família ali na igreja. Às vezes tem um filho desviado, às vezes tem um marido alcoólatra, mas o que elas estão fazendo? Se esvaziando dos seus medos, dos estereótipos que dão para ela, e elas falam assim: eu vou viver pela fé. Sabe como que eu aprendi a evangelizar?
quando eu tinha 13, 14, 15 anos, a minha avó me levava junto para fazer à tarde algumas visitas com outras mulheres. Eu só não lembro se ela usava o coque, mas eu achava que ela usava assim. E ali eu vi os milagres de Deus. Ali eu comecei a compreender o que Deus faz quando nós estamos sensíveis a eles. E aí o que aconteceu? Voltando para Filipe vai lá no meio do caminho, e aí ele começa a encontrar, olha só, no timing certo, Filipe chega lá e está passando uma carruagem, não estava passando muito rápido, estava lá, e não era uma carruagem sozinha. Os historiadores concordam e entendem que ali era uma carruagem real. O eunuco era aquela pessoa que cuidava da família daquela rainha, era uma pessoa que cuidava ali, muito perto dela. Então com ele iam guardas, iam outras pessoas, e ele foi para Jerusalém para lá prestar culto a Deus. Ele estava procurando Deus, ele estava lendo o texto de Isaías, falando de alguém que seria morto, que foi como ovelha muda para o matadouro, foi alguém que tinha poder, mas se esvaziou, se humilhou. Para quê? Para cumprir um propósito de Deus. E de repente o Espírito diz: Filipe, se aproxime agora, ao timing, a hora certa, no momento certo, ele se aproximou. O que você está lendo aí? Eu, eunuco, não está vendo? Estou lendo a Bíblia, os pergaminhos. Ele falou: mas o que é isso que você está lendo? Eu estou lendo Isaías. E você está entendendo o que você está lendo? O eunuco era alguém erudito, era alguém como um doutor hoje, alguém que tinha muito conhecimento, mas ele percebeu que tinha algo diferente. Ele falou, e Filipe ainda não tinha entrado na carruagem, Filipe estava andando do lado, e ele falou assim: eu estou lendo aqui, olha assim, olha aqui, eu estou lendo sobre isso, sobre Isaías, mas ele está falando sobre quem? E Filipe falou: mas você não sabe de quem ele está falando? Não, não sei, mas eu sei. Então entre, sente-se, me conte sobre quem. E Filipe começa a apresentar Jesus Cristo, começa a dizer aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus realizou naquele tempo. Eu fico imaginando o que Filipe disse, e aqui eu encerro essa mensagem dizendo: Filipe estava pregando o evangelho que ele viveu. As pessoas estão carentes de exemplos. Tem muita gente falando: ah, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é tal, Deus é bom, Deus é amor. Eu só queria saber como que é esse Jesus que você vive, como é o Jesus que eu vivo. E Jesus também quer saber. Mas se nessa noite eu puder te ajudar, eu só queria te dizer isso: negue-se a si mesmo. Permita-se ser sensível a Deus, à voz do Espírito, para que você possa ser como Filipe, aquele homem que estava carente, procurando saber as boas novas. Tem muitas pessoas recebendo más notícias, a todo momento nós temos más notícias, mas o Salmos vai dizer: não temas más notícias, o Senhor é conosco. Jesus está presente. Eu não sei qual é a má notícia que você tem hoje, eu não sei qual que é o decreto que deram para você, eu não sei se é sobre a sua saúde, se é sobre os seus negócios, se é sobre as suas finanças, se é sobre o seu relacionamento. Deixa eu só te dizer, as boas novas são ótimas notícias. A notícia de que Jesus está conosco, de que Ele nos ama e de que Ele quer nos dar salvação e uma vida eterna com Ele. Quem pode dizer um amém? Quem pode dizer um aleluia? Jesus está nos chamando. Eu queria que você pudesse, por gentileza, se colocar de pé no seu lugar. Eu não sei se todos aqui já tiveram uma experiência com Jesus. Talvez você esteja no lugar de uma pessoa dizendo assim: eu acho que eu nunca entreguei meu coração a Jesus, eu queria fazer isso. Assim como o eunuco recebeu aquelas boas notícias, eu gostaria de hoje me encontrar com esse Salvador. Você pode fechar seus olhos no seu lugar, por gentileza? Nós estamos num ambiente seguro, num ambiente da graça de Deus, um ambiente de irmãos e irmãs.
de pessoas que querem o seu bem, de pessoas que querem que você se encontre com Jesus. Não existe nada melhor na face da terra do que ter Jesus no coração. Sabe, todo mundo passa por guerras, por lutas, mas aqueles que têm a Jesus recebem uma paz que está acima de todas as coisas, de todo entendimento. A presença de Jesus é o que nos transforma, a presença de Jesus é o que nos muda. E se você abrir os seus ouvidos hoje para ouvir a voz do Espírito, você pode ter uma grande surpresa na sua vida. E hoje eu quero fazer 2 convites especiais. O primeiro é para você que está aí com o olho fechado, que está tentando escutar algo, que está tentando esvaziar de vozes, de pensamentos, se concentrar. Eu quero dizer para você, você pode tomar uma decisão por Jesus hoje, dizer assim: eu quero tomar uma decisão e eu quero viver algo novo. Se você que quer viver um novo começo, viver um recomeço na sua vida e se encontrar com Jesus pela primeira vez, fala assim: agora eu tenho certeza, essa voz está me dizendo, eu devo tomar uma decisão. Eu queria te pedir, pode levantar uma das suas mãos, eu quero saber se você está aqui. Se há você hoje que está pedindo para Deus, por favor, entre no meu coração. Há alguém aqui? Amém. Se você está na internet, está ouvindo isso e o Espírito Santo está dizendo para você fazer isso, você pode escrever aí no chat. Você também pode mandar uma mensagem no nosso Instagram. Nós vamos fazer contato com você. Você tem aí o nosso WhatsApp para você mandar uma mensagem dizendo: eu tomei uma decisão. Mas para todos que estão aqui, eu quero dar uma segunda oportunidade para você. Há pessoas aqui que querem estar mais sensíveis ao Espírito. Há pessoas aqui que querem buscar o Senhor e dizer: Pai, eu quero estar mais sensível. Eu quero buscar a Tua presença. Eu não estava tão sensível agora. Eu estava com o coração doendo. Eu passei por decepções na igreja. Eu estava decepcionado com pessoas. Eu me afastei, eu pequei. Eu não me sinto digno, mas eu quero recomeçar com o Senhor. Eu quero te pedir para que você se identifique. Levante uma das mãos. Só eu estou vendo você aqui. Fala assim: eu quero recomeçar com Jesus. Há alguém que quer recomeçar com Jesus, que quer se reconciliar com Ele? Há alguém nessa noite? Há alguém querendo isso? Aleluia. Eu quero te fazer um último pedido, meu irmão, minha irmã. Você que veio nessa noite, você aí no seu lugar, eu queria que você levantasse uma das suas mãos agora, falando: Espírito Santo, repita comigo: Espírito Santo, me faça parecido com Jesus. Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz. Espírito Santo, diga: Espírito Santo, me ensine a evangelizar. Espírito Santo, aumenta a minha fé. Eu quero estar sensível, diga: eu quero estar sensível. Eu quero ser usado, diga: eu quero ser usado para a sua glória. Usa-me, diga: usa-me de uma maneira especial essa semana, para que eu possa testemunhar de um grande milagre que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Já é, irmão, já é, minha irmã. Deus vai fazer lá na sua casa, com seus pais, com seus amigos, na faculdade, no trabalho. Deus vai fazer. Aplauda mais uma vez ao Senhor Jesus. Ele está enchendo o teu coração com o Espírito dEle. É Ele que está fazendo essa grande obra. Vamos adorar juntos. Aleluia.